Maravilha, pessoal. Professor João Guilherme aqui. Vamos aí a mais uma aula de Química. E na aula de hoje nós iremos ver um conteúdo que cai muito na prova do Enem, nas provas de Instituto Militar, tá? E alguns vestibulares tradicionais como o vestibular da UEMA, certo? Então nós iremos ver aí ligações químicas, né? Um conteúdo bastante comum nos editais e as bancas exploram bastante, ok? Bem, então, das ligações químicas, o que é que ocorre? Nós temos a tabela periódica, né? Você pode assistir a aula de tabela periódica e na tabela periódica nós temos as famílias, né? Ou os blocos, e esses elementos que estão aqui, né? Eles estão na natureza de maneira instável, tá? Eles estão de maneira instável. Então, eles procuram outro elemento químico para formar compostos. Lembrando que essa aula ela é somente para alguns elementos, tá? Nas próximas aulas nós iremos ver que existem alguns elementos químicos que eles não obedecem à regra do octeto, né? Então, que são as exceções, tá? Então, essa aula aqui ela é específica somente para os elementos que obedecem à regra do octeto, tá ok? Bem, então, esses elementos estão na tabela periódica aqui, ó, e eles procuram se estabilizar, né? Eles procuram se estabilizar, tá? Então, os elementos químicos estão em busca da estabilidade, tá? E essa estabilidade está relacionada à quantidade de elétrons na camada, né? Então, aqui tem uma tabela do lado, e aqui nós temos três colunas. A primeira coluna se refere ao elemento, a segunda, a distribuição na camada de valência, utilizando-se do diagrama de Linus-Pauling, e na terceira coluna nós temos os elétrons na camada, certo? Bem, então aqui eu coloquei somente os elementos da tabela periódica da família, né, ou grupo 18 ou família 8A, tá? Então aqui nós temos o hélio, nós temos o neônio, nós temos o argônio, enfim. Aqui esse Z é o número atômico, ou seja, a quantidade de elétrons que esse elemento químico possui. E aqui nós temos a distribuição na camada de valência, né? Que essa distribuição ela surge daqui, ó. Nós temos o diagrama de Linus-Pauling. Então nós temos um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Então, pessoal, para quem ainda tem dúvidas sobre distribuição, tem uma aula, né, de distribuição eletrônica, tanto de íons, também como distribuição eletrônica para os elementos de transição, né, e para o átomo no seu estado fundamental no canal, tá? Então, sugiro que vocês revisem essa parte, caso tenham dúvidas, certo? Então, aqui, o hélio, como ele só tem dois elétrons, então ele se satisfaz aqui, certo? Então, ele vai ter elétrons na camada 2, tá? O neônio já é um átomo que tem mais elétrons, ele tem 10. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica para o neônio, nessa segunda coluna aqui, eu só tenho apenas os elétrons da camada de valência. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, o neônio, ele tem 10 elétrons, então eu faço a distribuição aqui, ó, pela ordem de energia. Então, 1s2, tá? Coloquei aqui. Depois, 2s2. Depois, 2p6. Lembrando que quando você vai seguindo a sequência, você vai contando, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Você vai contando aqui, ó, até a quantidade de elétrons ser equivalente ao que ele tem na sua eletrosfera. Então aqui tem 10
Então aqui tem 10. Então aqui encerra. A camada de valência é aquela camada que tem o maior nível. E nós vimos nas aulas anteriores que o maior nível, né, é esse aqui, o nível 2, para esse átomo de neônio. Porque aqui nós temos dois níveis, nível 1, né, que é um S2, e nós temos o nível 2, que se repete tanto em 2S como em 2π, aqui é π, certo? Então a gente vai escolher o maior nível. O maior nível é o nível 2, ele repete tanto em S quanto em π. Maravilha? Então aqui nós temos a camada de valência C de camada, V de valência, então eu tenho 8 elétrons. Inclusive, quando nós fazemos a distribuição eletrônica, a gente consegue também identificar a família, né? E como esse elemento químico ele é um elemento que está terminando na sua distribuição eletrônica em P, ele pertence à família A, né? Então, esse 8 aqui, ele é o 8A, né? Ou seja, a família 8A que pertence à família dos gases nobres. Então, o que foi observado é que os gases nobres eles têm uma certa estabilidade. Se eles têm uma certa estabilidade, eles não reagem com outros elementos, tá? Os outros elementos que não estão aqui, ó, nessa minha tabela, aqui é a família 8A, que é essa família aqui, ou também grupo 18, né? A gente pode chamar de grupo ou de família. Então, esses outros elementos que não fazem parte da família 8A, eles tentam combinar entre si para formar compostos, tá? Para formar compostos. E eles têm, na maioria das vezes, na sua camada de valência, um número menor, né? Quando a gente trata de elementos representativos, que são os elementos da família 8A, que são os elementos do bloco S ou P, que são as famílias A. Esses elementos eles têm elétrons na camada de valência menor do que 8, né? Então, por exemplo, um elemento químico que está na família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, ele procura ter 8 elétrons para seguir a regra do octeto que nós iremos dar ênfase agora. Então, o que seria essa regra do octeto? Os átomos formam ligações entre si de modo a adquirirem a configuração estável de quê? De um gás nobre. Então, se eu tenho um elemento, como por exemplo, quem está na família 5A, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Então, ele procura um outro átomo para adquirir essa estabilidade, que é semelhante ao gás nobre, tá certo? Então, esses elementos aqui, eles se estabilizam com 8, né? Mas tem um elemento que vocês têm que ter cuidado, que é o hélio. Esse aqui, ó. Ele se estabiliza somente com 2, tá? Então, um átomo, ele pode se estabilizar com 8 ou com 2, não somente com 8. Como aqui, quando a gente fala de regra do octeto, remete ao número 8. Mas tem átomo que se estabiliza com 8 ou 2, tá? Por conta do átomo de hélio. Beleza? Maravilha, né, pessoal? Tranquilo. Bem, então, agora nós vamos ver a relação da camada de valência, tá? E os subníveis, certo? Bem, então, nós temos aqui 4 subníveis, que é o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. No subnível S, nós temos um orbital. Que nos livros a gente pode representar em forma de um quadrado ou na forma de uma esfera. Não importa. Importa que você tem que representar os spins seguindo a regra de Rand e o princípio da exclusão de Pauli corretamente, ok? Cada subnível ele tem uma quantidade de orbitais. Então, o subnível S ele só tem um. Então, ele só tem apenas um quadrado desse aqui para você preencher. E você só pode preencher
colocando 2 spin, que a gente vai ver, tá? O que é esse spin? No subnível P tem no máximo 3, né? Então tem 3 orbitais. No subnível D nós temos 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E no subnível F nós temos 7. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então nós temos 7 espaços aí. Para cada espaço ou cada quadrado, comporta no máximo 2 elétrons. Tá certo? Lembrando que esse subnível S e o subnível P, eles são, né, da família A, que são os elementos representativos, que são as famílias A, tá certo? No subnível D ou F, nós temos os elementos da família B, que são os elementos de transição. Esses elementos aqui, eles não obedecem à regra do octeto, tá? Então, a nossa aula de hoje, quem obedece à regra do octeto, né? A maioria dos compostos são representativos, certo? Representativos. Só corrigir aqui, representativos, certo? Ok. Então, quando nós temos aqui, ó, no subnível S, por exemplo, nós temos 2 elétrons que nós podemos colocar, um para cima e um para baixo. Por convenção, um para cima a gente pode utilizar menos 1/2 e para baixo mais 1/2, tá? E aqui é o movimento angular do elétron, então tem que ser um para cima e um para baixo. Eu não posso colocar 2 para cima e 2 para baixo, tem que ser em sentidos opostos, porque se eu colocar no mesmo sentido, esses átomos, esses orbitais, eles não iriam existir, tá? Não iriam existir, porque não iriam anular, a energia seria muito alta, tá certo? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse aqui é o hélio, por exemplo, que é o que tem o número atômico 2. Agora, se eu pegar o neônio, que é 10, então nós vamos fazer aqui, ó, quando a gente faz a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6. Lembrando que a gente só pega o maior nível, que é a camada de valência. Quando eu vou representar isso aqui em subnível, né, principalmente em forma de orbital, vai ficar assim, ó. Vai ficar um orbital para o subnível S, que a gente viu agora há pouco aqui, ó. E ele já vai ficar preenchido porque ele tem 2 elétrons, ó. Vou até colocar aqui em vermelho para ficar melhor aqui, ó. 2. Então vai ficar um para cima e um para baixo, certo? Esse outro orbital aqui, como é o P, ele se divide em 3, né? Em 3 orbitais, certo? Então aqui é o P, né? Inclusive a gente chama isso aqui, ó, primeiro de PX, o do meio de PY e o último de PZ, ok? E aí a gente preenche, a gente vai preencher aqui, ó, um para cima, um para cima, um para cima, depois um para baixo e um para baixo. Então aqui eu tenho S2, né, dois elétrons que já estão aqui no orbital, e aqui eu tenho 6, e aqui estão distribuídos aqui, ó. Então esse átomo, ele é muito estável. Por quê? Porque ele já está preenchido. Ele já está preenchido. E quando é que eu tenho a condição de um átomo que não é muito estável, né? Que ele, no caso, ele vai se enquadrar em sendo um átomo instável. Quando nós temos orbitais semi-preenchidos, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ó,
esse subnível S preenchido e o subnível P semi-preenchido. Então, quando isso acontece, nós temos aí um átomo, né, que ele não é estável. Aí ele já vai ser o que? Instável, certo? Ele é instável. Nesse caso aqui, eu tenho um átomo que ele vai procurar um outro elemento para que preencha esse vazio dele, tá? Então, por isso que ele procura um outro elemento químico, para que preencha aqui, ó, porque cada orbital comporta dois. Como esse aqui já tem um, então para preencher precisa de mais um. Esse outro aqui para preencher precisa de mais um e esse outro precisa de mais um. Então, os átomos que não têm 8 elétrons na sua camada de valência, eles procuram outros elementos químicos para se combinar e preencher seus subníveis, tá? Outra coisa importante é a ligação química, a valência e o NOx. Lembrando que o NOx a gente vê caindo muito lá na parte de eletroquímica, né? Que é o par do NOx, que vai exigir bem de vocês. Então aqui a gente vai ter os primeiros conceitos, certo? Para entender essa questão da ligação química e a valência do composto, certo? Então a valência a gente já viu que é a quantidade de elétrons que um átomo ele precisa ganhar, ele precisa perder, ele precisa compartilhar, né, para ele adquirir estabilidade. Isso aí a gente já viu. Inclusive ele procura ter 8 ou 2, né? Com exceção dos elementos de transição, porque eles não seguem essa regra, beleza? Então, na tabela periódica, a gente tem a família 1A, a gente tem a família 2A, a gente tem a família 3A. A partir daqui, você vai ter lá o grupo 13, né? Que é a mesma família 3A, porque a gente tem a tabela periódica, ela vai de 1 até 18 colunas, né? Então, você pode representar por 13 ou por família, no caso chamado de família A. Aqui eu vou ter 14, ou família 4A, aqui eu vou ter 15, ou família 5A, eu vou ter 16, ou família 6A, não é isso? Depois eu vou ter 17, o grupo 17, ou família 7A, depois eu vou ter o grupo 18, ou família 8A, que nesse caso aqui, né, é o que é mais estável, ok? O NOx é o seguinte, como um átomo ele perde ou ele ganha elétrons, ele pode compartilhar e normalmente ele adquire uma carga, né? Então, os elementos da família 1A, 2A e 3A, inclusive nós vamos ver na ligação química chamada ligação iônica, eles têm tendência em perder elétrons. Então, eles vão ter carga positiva. Então, NOx quem está na família 1A vai ter NOx mais 1. Quem está na família 2A vai ter NOx mais 2. Quem está na família 3A vai ter NOx mais 3, tá? Ok? Quem está na 4A mais 4. Quem está na família 5A já são os elementos que estão do outro lado da tabela periódica, que a gente chama de não metais ou ametais. E esses elementos eles têm tendência em ganhar. Então, como ele procura ter 8 elétrons, né? Então, se ele já tem 5 na família 5A, ele precisa de 3. E para quem precisa, para quem ganha, a gente vai ter carga negativa. Isso aí a gente viu na aula de íons, tá? Então, se você ainda não assistiu essa aula, eu sugiro que você procure no canal Distribuição Eletrônica de Íons, e lá a gente vê a diferença entre cátion e ânion, tá? Então, se o elemento ele está na família 5A, ele precisa de 3, então ele vai ganhar. Então, se ele ganha, o sinal é negativo. Então, ele precisa de 3, porque 5 ele já tem. Com mais 3 que ele ganha 8. Então, vamos seguir o mesmo raciocínio. Se ele, quem está na família quem está na família 6A, vai precisar de quantos? 2. Então, menos 2, vai chegar em 8. Quem está na família 7 precisa de quanto? 1. Então, menos 1. E quem está na família 8 precisa de alguma coisa? Não. Então, posso colocar um 0 aí para representar que ele não precisa, tá ok? Então, pessoal, curta o canal, dá um like para ajudar o canal a crescer e
compartilhe o nosso vídeo para mais pessoas. Até a próxima.